Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer as apostas para hoje, essa terça-feira, dia 27 de agosto, e também para amanhã, quarta-feira, dia 28, beleza? Então vou trazer as apostas para esses 2 dias. Amanhã que tem jogo de Copa do Brasil, hoje tem Série B, enfim, deu para montar bastante apostas aqui. E eu vou trazer aqui nesse vídeo, beleza? E só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Aquele aviso de sempre, né? Fica como sugestão a área de membros da análise completinha da Eurocopa, tá? Link tá aqui embaixo com cupom de desconto 21 Futebol Clube. Você ganha 21% de desconto, fica menos de R$ 15. Você vai ter acesso à análise completinha de toda a Eurocopa, tá? De todos os 51 jogos, principais destaques de cada equipe, enfim, fica aí essa sugestão. Bom, então vamos lá. É, Queria destacar uma de longo prazo que eu peguei esses dias. Peguei, eu acho que no sábado de noite, logo depois da vitória do Fluminense contra o Galo. Peguei pro Fluminense vencer a Série A. E aí você me pergunta, você realmente acha que o Fluminense vai vencer a Série A? Minha resposta é não. Mas é um Fluminense que eu tô sentindo, cara, que tá com uma cara de que vai ganhar alguma coisa. Eu sei que o Brasileirão é muito difícil porque teve um início horroroso, mas vem uma sequência muito boa com o Mano Menezes. É, Na Libertadores está vivíssimo, está nas quartas de final, tem totais condições de ir longe de novo. E é um time que tinha muitos defeitos defensivos, o Mano arrumou isso, o Thiago Silva consertou a zaga, e do meio para frente tem um Arias voando, um Serna jogando muito, o Cauã Elias também muito bem, um Ganso jogando muito, então é uma equipe que eu tô sentindo que vai ganhar alguma coisa. E por mod 1.500 vale a pena. Eu também peguei na Betano, só que aí eu coloquei na Betano 50 centavos. Aqui eu coloquei 75. Que aqui o mínimo é 75 e na Betano o mínimo é menor. E na Betano a odd é 5.000, tá? Então para apostas de longo prazo eu indico até na Betano em relação à Bet365 que paga mais. De qualquer forma eu peguei nas duas. Lembrando que eu também tô na do Palmeiras ser rebaixado, mas eu acho difícil. Eu peguei essa faz um tempinho, imaginando uma sequência difícil do Palmeiras no Brasileirão, que realmente vai ter, é, talvez criando um cenário de crise ali depois de uma eliminação para o Flamengo. Eu peguei logo depois de perder por 2-0 a ida. Porém, o 5-0 contra o Cuiabá, já acho que anulou completamente essa possibilidade, tá? Mas enfim, o Abel é muito explosivo, tem a chance de um Palmeiras voar e de um Palmeiras cair do avião também. Então, por isso que eu peguei, tá? Vou fazer o feedback sempre no final dos vídeos, tá? Então, vamos lá, primeiro para as apostas de hoje, começando pelos meus favoritos, tá? O Al Nassr contra o Al Ferro, odd 1,18. Al Ahly contra o Al Fateh, 1,50. Universidade de Chile contra a União Espanhola, 1,60. Iquique contra o Copiapó, 1,80. Barcelona contra o Rayo Vallecano, 1,70. Galatasaray contra o Young Boys, 1,30. Middlesbrough contra o Stoke, 1,80. O Blackburn contra o Blackpool, 1,60. O Brighton contra o Crawley, 1,20. O Coventry contra o Oxford, 1,60. O Everton contra o Doncaster, 1,30. O Leicester contra o Tranmere, 1,20. O Watford contra o Plymouth, 1,70. Crystal Palace contra o Norwich, 1,40. Tudo isso daí é Copa da Inglaterra, tá? Aí Cerro Porteño contra o Nacional do Paraguai, odd 1,50. Danúbio contra o Boston River, 2,40. E o Toronto contra o Forge, 1,40, beleza? Bateu, vira 1.264. Essas daqui eu peguei individuais ou não? Não. Peguei? Peguei, tá? É porque eu tô fazendo sempre a planilha e meu critério é o seguinte. Eu pego dos últimos 7 dias desse mercado, então, por exemplo, do resultado dos favoritos. Se nos últimos 7 dias ficou relativamente positivo, por exemplo, se eu tivesse colocado 75 centavos em cada apostinha ao longo desses 7 dias dos favoritos, se ficasse ali pelo menos com uns 3, 4 reais positivos, que foi o que aconteceu, aí eu pego o individual no dia. Então, por exemplo, para hoje eu peguei não só de resultados favoritos, dos placares também, porque eu vou mostrar aqui para vocês, cara. No domingo, vou até colocar na tela cheia aqui. Cara, no domingo quase que eu fiz história, tá? Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Eu tinha pegado dos placares, né?
E de 6 placares, que vem sendo esse o meu critério, 6 placares, eu acertei 4, cara. Eu acertei o 2-0 Once Caldas no Jaguares, odd 6,50. 1-0 do Olímpia, no Ameliano, odd 6. 2-1 do Águias Douradas no Milionários, odd 12. E 1-1 em Darmstadt no Nuremberg, odd 7. Se tivesse feito só com esses 4, era uma odd acima de 1.000 já. Mas ainda tinha 1-1 em São Lourenço e Tajeres, ficou 2-0 São Lourenço. E o 2-1 Betis no Alavés ficou 0-0, tá? Por esses dois jogos não virou mais de 170 mil, cara. Então, é que nem eu sempre falo, uma hora eu vou acertar. Pode demorar, mas eu não preciso acertar 3, 4 dessas. Eu só preciso acertar uma, entendeu? E, enfim, eu confio no meu potencial e é isso, uma hora eu vou acertar. Então, analisando esses favoritos que eu trouxe, o Al Nassr eu peguei a mod 1.16, né? Tá 1,12 agora, então o mod valorizou, mostra que a gente pegou num cenário bom. O Awali eu peguei a 1,57, tá 1,45 agora. Universidade de Chile eu peguei a 1,60, tá 1,50 agora. O Iquique eu peguei a 1,85, tá 1,72. O Barcelona eu peguei a 1,70, tá 1,60 agora. O Galatasaray eu peguei a 1,33, segue 1,33, estabilizou a odd. O Middlesbrough eu peguei a 1,80, tá 1,60 agora. O Blackburn eu peguei a 1,66, tá 1,57 agora. O Brighton peguei a 1,22, tá 1,16. O Coventry eu peguei a 1,60, tá 1,50 agora. O Everton eu peguei a 1,30, tá 1,20 agora. O Leicester eu peguei a 1,27, tá 1,22. O Watford eu peguei a 1,75, tá 1,60 agora. O Crystal Palace peguei a 1,44, tá 1,33 agora. O Cerro Porteño não abriu o cash out, então deixa quieto. O Danúbio eu peguei a 2,35, segue 2,35. E o Toronto eu peguei a 1,40, tá 1,38 agora. O que a gente nota? Que praticamente todos os resultados que eu peguei aqui, as odds valorizaram, que mostra que eu peguei em um cenário que estava pagando mais do que devia. Porque justamente são os meus favoritos. Eu montei isso daqui ontem. Então eu peguei um dia antes da casa de aposta e se adaptando às entradas do restante das pessoas. Mostra que pelo menos eu estou num cenário bom em todos. Nenhuma odd desvalorizou, mais da metade valorizou. Tá? Então, enfim. Empate anula zebras agora. Eu peguei o Avaí contra o Curitiba, odd 2,85. Sempre falar a primeira casa decimal e o restante eu ignoro, porque é mais rápido. Então, Comercial contra o Primavera, 2,60. Cobreloa contra o Coquimbo, 2,3. Sevilha contra o Mallorca, 2,3. Birmingham contra o Fulham, 3,7. Birmingham, que é o time que era do Bellingham. Bellingham foi revelado lá, antes de ir pro Borussia. Palermo contra o Cremonese, 2,3. O Pisa contra o Cidadela, 1,9. Brescia contra o Reggiana, 2. Sampdoria contra o Salernitana, 2. E o River Plate do Uruguai contra o Maldonado, 2,1. Bateu, vira 4,600. Lembrando, se empatar, anula a opção, a odd diminui e a aposta segue viva. Só morre se uma dessas 10 equipes perder. Perdeu, matou a aposta. Simples. Aí eu peguei aqui dos favoritos, é uma linha que eu gosto bastante sempre. Eu gosto de pegar mais de 2 escanteios no primeiro tempo, sendo um nos primeiros 10 minutos, sair vencendo no intervalo e vencer a partida. Quando tem poucas opções, eu pego assim, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, que aí a odd sobe, tá? Eu vou mostrar o feedback das de ontem no final do vídeo, tá? Eu normalmente fazia no início, mas eu sei que a maioria do povo quer ver as apostas primeiro e depois o feedback. Então no final eu trago o feedback. Tá? Então pro Galatasaray odd 5,50, pro Brighton 5,50, pro Everton 7,50 e pro Leicester 6,50. Bateu, vira 1.100. Essas 4 equipes sendo dominantes, pressionando desde o início, saindo vencendo no primeiro tempo e vencendo o jogo, bateu, tá? Não tem mistério. Beleza? Meus marcadores de gols específicos, porque marcadores de gols por si só não davam uma odd acima de 1.000. Então eu peguei gols específicos. Então todos aqui são de cabeça, tá? São os centroavantes das equipes. O Lewandowski contra o Rayo Vallecano, odd 8,50. Lembrando, tudo gol de cabeça, tá? Desses 4 jogadores. Calvert-Lewin contra o Doncaster, odd 5. O Vardy contra o Tranmere, odd 12. E o Mateta contra o Norwich, odd 7. Bateu, vira 2,600. 4 caras fazendo gol de cabeça, bateu. Não tem mistério não. Placares. Peguei o 2-1 Barcelona para cima do Rayo Vallecano, odd 8,50. 3-0 Galatasaray no Young Boys, odd 10. 2-0 Cerro Porteño no Nacional, odd 6,50. 1-0 Danúbio no Boston River, odd 6,50. 3-1 Universidade de Chile no União Espanhola, odd 12.
E 2-0 e kick no copiar pode 10. Bateu vira 323 mil. Meu critério de 6 jogos, né? Beleza. Peguei individual em cada um, ó. Placares não tem muito como valorizar, mas ó. Do Barcelona eu peguei a 8,50 e segue 8,50. Galatasaray eu peguei a 10, segue 10. Cerro Porteño não tem a opção de cash out ali. O Danúbio eu peguei a 6,50, segue 6,50. Universidade de Chile eu peguei a 12, tá em 11 agora. E o Iquique eu peguei a 10, segue em 10, tá? Aí aqui os resultados dos favoritos que eu já trouxe. Eu peguei depois, beleza. Aí aqui eu peguei mais uma de placares, tá? Aqui, ó. Curitiba 1-1 com o Avaí, odd 6,50. 1-1 para Mallorca e Sevilha, odd 6. 2-1 ao Ali no Alfaté, odd 9. 2-1 Palermo no Cremonese, odd 12. Salernitana e Sampdoria 1-1, odd 6,50. E Brecha 1-0 no Reggiana, odd 8. Bateu vira 160 mil. Tem aqui a maioria a opção de cash out, ó. Aqui não tem. Aqui em Mallorca e Sevilha eu peguei na odd 6, segue 6. Do Awali eu peguei na odd 9, segue odd 9. Salernitana e Sampdoria eu peguei a 6,50, tá em 6 agora. Brecha eu peguei a 8, tá em 7,50 agora, tá? São os placares. Aí para fechar, as listas não, a lista, que aí eu pego o que eu mais gostei em cada jogo, pagando em torno de pelo menos 1,50, tá? Então, handicap menos 1,5 para o Alnasser, odd 1,40. O Awali vencer do Alfaté 1,50. Universidade de Chile vencer e tem mais de um escanteio no primeiro tempo, odd 1,80. Dupla chance e kick com mais de um escanteio no primeiro tempo, 1,60. Dupla chance Barcelona com 2 chutes do Olmo, 1,80. Galatasaray passar e tem mais de 2 escanteios no primeiro tempo, odd 2,1. Middlesbrough passar e tem mais de um escanteio no primeiro tempo, odd 1,80. Blackburn vencer e tem mais de um escanteio no primeiro tempo, 2,10. Handicap menos 1,5 Brighton, odd 1,6. Coventry passar e tem mais de um escanteio no primeiro tempo, odd 1,50. Mesma coisa para o Everton. O Everton vencer e tem mais de um escanteio no primeiro tempo, odd 1,50. Aí o Leicester vencer, tem mais de um escanteio no primeiro tempo, menos de 4 no primeiro para o Tramer, odd 1,50. Watford passar e tem mais de um escanteio no primeiro tempo, odd 1,70. Cerro Porteño vencer e tem mais de um escanteio no primeiro tempo, 1,80. E empate anula Danube contra o Boston River, 1,60. Bateu vira 2,300. Essa lista é basicamente eu mesclo tudo que eu já montei pro dia e busco o que eu mais gostei em cada coisa. É simples, tá? Então bateu vira 2,300. Essas são as apostas para hoje. Agora vamos para as apostas de amanhã. E é isso. Para amanhã eu não peguei resultados favoritos. Se eu pegasse resultados favoritos, daria para eu pegar individual em cada equipe, porque seguindo meu critério daria, ficou positivo. Porém, se eu pegasse só a vitória seca das equipes que eu queria, dava uma odd, eu acho que 400, 500, e meu critério mínimo é odd 1.000, que nem eu já expliquei aqui. Então eu fui no handicap menos 1. Lembrando, handicap menos 1, o que que é? Venceu por um gol, é reembolso. Venceu por 2 ou mais, é green. Empatou ou perdeu, é red. Então menos 1 para todas essas equipes. Al Hilal contra o Damak, odd 1,20. O Al Ittifaq contra o Al Kladud, 1,70. Para o São Paulo contra o Galo, odd 3. Atlético de Madrid contra o Espanhol, 1,40. Real Sociedad contra o Alavés, 2,30. Bilbao contra o Valência, 2. Estrela Vermelha contra o Bodo, 3. Slavia Praga contra o Lille, 3,7. Istambul Basaksehir contra o St. Patrick, 1,30. Brentford contra o Colchester, 1,40. E o Swansea contra o Wycombe, 1,90. Bateu vira 1.400, tá? São 11 jogos. Se todas essas equipes vencerem, já é green. E aí resta saber as que venceram por 2 ou mais gols, tá? Empate anula zebras agora. Godoy Cruz contra o Independente, odd 2. Católico contra o Cobressal, 2,1. Audax Italiano contra o Everton, 1,9. Slovan Bratislava contra o Midtjylland, 2,1. Cardiff contra o Southampton, 3,4. Nottingham Forest contra o Newcastle, 2,2. Rampla Juniors contra o Progresso, 2. Inter contra o Cruzeiro, 2,6. E Deportivo Táchira contra o Puerto Cabello, 2,20. Bateu vira 1.200. Lembrando, se empatar, anula essa opção e segue o restante. Aí dos escanteios, e já vou adiantando aqui, ó, essa dos escanteios são 4 equipes e passou na minha lista, tá? Pegando os últimos 7 dias que eu fiz esse tipo de aposta. A mais recente foi green, esse é o critério básico, a última que eu fiz tem que ter dado green. E pegando o somatório dos últimos 7 dias tem que ter ficado pelo menos uns 2, 3 reais positivo e também ficou, tá? Então eu peguei pro Al Hilal,
contra o Damac, odd 4, que aí é mais de 2 escanteios no primeiro tempo, sendo um nos primeiros 10 minutos. Sair vencendo no primeiro tempo e vencer o jogo. Aí para o Atlético de Madrid contra o Espanhol, odd 6. Real Sociedad contra o Alavés, 9,50. E o Al Ittihad contra o Al-Qadud, 6,50. Bateu o 1.100. Essas 4 equipes sendo dominantes, pressionando desde o início, bateu e é isso, tá? Aí aqui, ó, individual para cada uma, beleza? Esses 4. E eu fiz só essa de individual para amanhã, tá? Que nem eu falei, se eu tivesse feito resultados favoritos, teria passado. Como eu não fiz, não fui. E placares eu não peguei individual para amanhã, porque na de ontem, segunda, não ficou positivo. E que nem eu falei, meu critério é no último dia que eu fiz ficar positivo. E como eu monto as apostas sempre um dia antes, então, por exemplo, analisando de quarta, o último dia que eu tenho que analisar é segunda, não é terça. Porque eu monto um dia antes, entendeu? E aí, por exemplo, as de hoje, terça, eu analiso baseado em domingo. As de segunda eu analiso baseado em sábado. E por aí vai, entendeu? Então, chutes. Chutes, geralmente durante a semana eu tenho que pegar uma linha a mais da que eu acho ideal, da que eu gostei, porque são poucos jogos. E aí, para bater o odd mil, eu tenho que subir um pouquinho a mais, tá? Então, eu peguei 3 do Stancil contra o Al Hilal, odd 3,7, é o centroavante da seleção da Romênia e do Damac. Aí em Criciúma e Bragantino eu peguei 3 do Marquinhos Gabriel e 3 do John John, odd 17. E aí, por exemplo, o que eu acharia ideal? 2 do Marquinhos, 2 do John John. Para dar odd 1.000, eu subi a linha uma a mais em cada, tá? Então por isso é odd 17. 3 do Gudmundsson contra o Alada, odd 5. 3 do Scarpa contra o São Paulo, odd 2,50. 3 do Gallagher contra o Espanhol, 2,50. 3 do Hugo Duro contra o Bilbao, odd 2,70. 3 do Piaca contra o Karabag, 3,40. E para fechar, 3 do Bruno Tabata contra o Cruzeiro, 4,50. Bateu, vira 60 mil, tá? E é isso. Se o jogador não começar, anula a opção dele, diminui a odd e vida que segue, tá? Marcadores de gols. Mitrovic contra o Damac, 1,40. Dembélé contra o Al-Qadud, 2,10. Cagliari contra o Galo, 2,60. Griezmann contra o Espanhol, 2,60. Oyarzabal contra o Alavés, 2,70. Niak Williams contra o Valência, 3,10. Piatek contra o St. Patrick, odd 2. O Tuney contra o Colchester, 1,80. O Zampedri contra o Coberçal, 2,60. E o Borré contra o Cruzeiro, 4,70. Próxima, marcadores de gols específicos. Aqui eu peguei Cagliari de cabeça, odd 5,50. Borré de cabeça, odd 12. O Tuney de cabeça, odd 6,50. E o Griezmann de fora da área, odd 12. Bateu, vira 3 mil. Placares agora. Peguei duas de placares também, tá? Então aqui, ó, São Paulo 1-0 no Galo, odd 6. Bahia 2-1 no Flamengo, odd 10. Real Sociedad 2-0 no Alavés, odd 6,50. Bilbao 2-1 no Valência, odd 8,50. Slavia Praga 2-0 no Lille, odd 10. E Atlético de Madrid 2-0 no Espanhol, odd 5,50. Bateu, vira 136 mil. E a outra de placares. Godoy Cruz Independente 1-1, odd 6. Católica 2-1 no Cobressal, odd 11. Cruzeiro e Inter 1-1, odd 6,50. Criciúma 2-1 no Bragantino, odd 9,50. Nottingham Forest e Newcastle 1-1, odd 7. Slovan Bratislava e Midtjylland 1-1, odd 6,50. Bateu, vira 139 mil. E a última, pra gente fechar aqui, depois só fazer o feedback das de ontem. Vamos lá pra lista aqui, ó. O Al Hilal vencer, fazendo ao menos 2 gols e tendo mais de um escanteio no primeiro tempo, contra o Damac, odd 1,50. Handicap menos 1 ao Ittihad, 1,7. Dupla chance de São Paulo com um chute do Scarpa e mais de um escanteio no primeiro tempo São Paulo, odd 1,70. O Atlético de Madrid vencer, tem um chute do Gallagher e mais de um cartão na partida, odd 1,50. Dupla chance Bilbao com 2 chutes do Hugo Duro, odd 1,80. Empate anula Estrela Vermelha contra o Bodo, odd 1,50. Empate anula Slavia Praga contra o Lille, 1,80. O Istambul Basaksehir vencer fazendo ao menos 2 gols contra o St. Patrick, odd 1,50. O Swansea vencer contra o Wycombe, 1,50. Menos de 2 gols asiáticos para Godoy Cruz Independente, odd 1,50. Empate anula Católica, 2,1. Menos de 3 gols para o Midtjylland e ao menos um gol para o Slovan Bratislava, 1,50. Handicap mais um para o Cardiff, 1,60. Menos de 3 gols do Newcastle e mais de um escanteio no primeiro tempo para o Nottingham Forest, odd 1,80. Menos de 3 gols para o Progresso e mais de um escanteio no primeiro tempo para o Rampla Juniors, odd 1,70.
Um chute do Bruno Tabata, menos de 3 gols do Cruzeiro e ambas tomarem cartão em Cruzeiro e Inter, odd 1,50. Bateu, vira 2,500, tá? Respirar agora, tomar até uma água aqui. Tá aí as apostas para hoje e para amanhã, então deu para passar tudo. Só para fechar aqui um feedback das de ontem agora, foram no total 3, 6, 8 apostas de ontem. Dos escanteios, eu peguei só 3 jogos, tá? Que aí eu tive que ir em mais de 3 escanteios no primeiro tempo. E eu gostei, tá? Porque, por exemplo, aqui era o mod 17, aqui era o mod 21 e aqui era o mod 6. Na odd 17 do Villarreal, o Villarreal fez 4 escanteios no primeiro tempo, porém não foi nenhum nos primeiros 10 minutos. Eu acho que venceu por 4-3, cara, e não saiu vencendo no primeiro tempo, e é por isso que não veio. O Cagliari fez os 4 escanteios no primeiro tempo. O mais difícil era os 4 escanteios no primeiro tempo, e as 3 equipes fizeram. Ó. O Villarreal fez, o Cagliari fez e o Olympiacos fez. E o Cagliari e o Olympiacos fizeram nos 10 primeiros minutos escanteios. Faltou a vitória do Cagliari nos 2 tempos, para odd 21. E do Olympiacos veio odd 6, tá? Então, nesse sentido, os escanteios e vitórias de ambos tempos, errei 2, acertei uma e mesmo assim fechei muito positivo, porque era o mod 6, entendeu? E é esse que é o sentido. São odds, na teoria, altas, para quem considera odd 1,50, odd 2 o padrão, que é o mais comum. São odds altas, né? Odd 6. Acertando uma a gente já tá positivo, entendeu? E é por isso que os escanteios ficou tão positivo. E até por isso para amanhã eu peguei individual, nas 4, né? E aí eu só preciso acertar uma que, mesmo se for só a do Al Hilal, mesmo assim já pelo menos acertou a do Al Hilal, errou as outras 3, já estamos equilibrado pelo menos, não vai ficar negativo. Entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. A gente tem que usar a matemática do nosso lado. Muita gente pensa, acertei 4, errei 2. Porra, eu tô positivo. Depende. Se você acertou odds 1,30, 1,40, você tá negativo. Agora, se você acertou uma de 12 apostas e era uma odd 15, essa que você acertou, você tá positivo. Entendeu? Então é esse o sentido, usar a odd a nosso favor. É isso que eu penso, pelo menos. E até por isso eu só faço odd acima de 1.000. Eu não preciso ser regular. Eu só preciso acertar uma, cara. Entendeu? Enfim. É isso. Então aqui, ó. Eu gostei do desempenho, tá? Faltou ser um Villarreal que vencesse com mais tranquilidade a partida. Faltou o Cagliari, a mesma coisa contra o Como. E o Olympiacos fez o que eu esperava. Tá? Dos empates anulas zebras, foi bom também, tá? A maioria deu reembolso, mostra que foram bem na partida. Eram 9 jogos, eu errei 3, o restante empatou, beleza. Sendo que se a gente analisar aqui, ó, o Tucumã perdeu por 1-0. O Paranaense, eu assisti a maioria do jogo. Até os 20 do segundo tempo, estava vencendo no Vasco e tomou o gol da derrota com 42 do segundo tempo, mais ou menos. Então, por pouco, não, pelo menos dá um reembolso, quase que vence também. E o Novo Horizontino também, tomou um gol de pênalti aos 42 do segundo tempo, cara. Então, mostra que todas essas daqui eram boas. Nenhum jogo foi desequilibrado. Não à toa, a maioria empatou mesmo. Olha o tanto de empate, cara. De 9 jogos, 6 empataram. Loucura. Se eu tivesse ido empate em cada um desses, ia dar uma odd acima de 1.000, com certeza. Que empate é uma média de odd 3, né? Enfim, e aí ficou pelo Tucumã que perdeu por um gol, o Paranaense por um gol, o Novo Horizontino por um gol. Então foi bem também. De chutes, veio só a do Rodinei, que era mod 3,50, o restante não. Então, o restante ficou meio longe. Meus marcadores de gols também foi abaixo ontem. A maioria deu reembolso e os outros 4 que foram não fizeram. Placares ontem, diferente de domingo, que foi muito bom, que eu fiquei por 2 jogos. E no Brasileirão também, a maioria eu errei por 1, 2 gols. De ontem não. Ó, deixa eu ir pegando aqui os placares pra gente ter uma base melhor de como é que foi o desempenho. Ó, o Cagliari contra o Como. Eu tava no 2-0 Cagliari. Deixa eu ver quanto acabou esse jogo. Cagliari. Ficou 1-1, cara. Ficou 1-1. Pô, cadê? Apareceu aqui, ficou 1-1 esse jogo. Do Tucumã, que nem eu falei, ficou 1-0 Rosário Central. Então, quase. Do Boca Juniors contra o Estudiantes. Sendo que o gol do Rosário foi aos 39 do segundo tempo. Do Boca Juniors. Calma aí. Boca Juniors, eu tava no 1-0 Boca. Ficou 1-1, tá? Ficou 1-1, sendo que tomou o gol de empate aos 35 do segundo tempo. Quase bateu.
Do Vasco e Paranaense eu tava no 1-1, o Vasco fez gols 42 do segundo tempo. Então do Boca e do Vasco, por questão de 5, 6 minutos, não veio. E do Mirassol tava no 2-1, acho que ficou 0-0 esse jogo, né? Do Mirassol 0-0, então aqui ficou meio longe. E do Independente Medellín em Fortaleza, deve ter ficado 0-0. Ficou 2-2, eu fui no 1-1. Então ficou perto também, cara. Então, viu o padrão? Tipo, nenhum eu errei por muita coisa. Ó, eu fui no 1-1, ficou 2-2. Aqui sim, eu fui no 2-1 Mirassol, ficou 0-0. Aqui eu fui no 1-1, ficou 2-1. Aqui eu fui no 1-0, ficou 0-0. Aqui eu fui no 1-0, ficou 1-0, só que foi outra equipe. Aqui eu fui no 2-0, ficou 1-1. Tudo ficou muito perto, entendeu? Tipo, é no detalhe. Uma hora vai acontecer tudo ao mesmo tempo e aí é pra mais de 100 mil, beleza? Tem que ser confiante, eu confio no meu método. Enfim, aí marcador de gols específicos, o Cavani e o Lapadula não começaram e o Mastriani não fez. De cabeça, né? Aí aqui eu tinha pegado uma linha das zebras vencerem e os mandantes terem mais escanteios, tá? Então o Novo Horizontino não venceu, o Paranaense também não. Nem o Mirassol, nem o Boca, nem o Tucumã. Ficou meio longe essa. E aí a lista também não foi muito bem não. Ó, a Juventus fez 3 gols, aí do Vasco veio, Estudiantes veio. O Tesuri não deu um mínimo chute, o Villarreal bateu ali, a Cagliari bateu. O Olympiacos não venceu por 2 gols, o Quilmes não fez gol, o Tomayapo não fez gol, o Mirassol não fez gol, o Novo Horizontino não fez gol. O Medellín bateu, o Cusco deu reembolso, o Atenche bateu e o Zalazar não. A lista de ontem não ficou muito perto não, tá? Enfim. É isso então. Vamos ver como é que vai ser o desempenho de hoje e de amanhã. Lembrando, eu sempre estou mandando as apostas no Telegram, com exceção de terça e quarta, quinta e sexta, que aí eu trago aqui em formato de vídeo, é, do dia, do próprio dia e do dia seguinte. Mas para as apostas de sábado, apostas de domingo, apostas de segunda, tudo isso eu mando em formato de áudio no Telegram. E eu sempre mando um dia antes, que nem é o padrão aqui, pelo menos trazer do dia seguinte. Eu sempre mando um dia antes para já dar para se preparar para as apostas e montar com mais tranquilidade, não deixar escapar as oportunidades, beleza? E lembrando, eu tô sempre planilhando, deixando tudo bonitinho para quando pegar individual ter algo que eu tenho um padrão estabelecido, de pelo menos ter uma ideia de como é que vem sendo as apostas. E é por isso que eu tô criando critérios. Então, por isso que para hoje a gente tá em resultados dos favoritos e placares e para amanhã a gente tá só nos escanteios e vitória para os favoritos. Então, eu não estou inventando isso daqui é um padrão que eu estou analisando para montar as individuais, porque eu não ia colocar, porque tipo assim, uma coisa é eu ir em odd mil em 7, 8 jogos por dia, e aí eu gasto o quê? R$ 5 por dia, mais ou menos. Agora em individual, assim, eu gasto bem mais, cara, porque, por exemplo, só nos favoritos, geralmente são uns 20, mais ou menos. Só aí já vai mais de R$ 10, mais do que eu faço em um dia inteiro é, nessas odds mil. Então, eu tenho que analisar bem para ter um padrão bem estabelecido, né? Enfim, é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. É... E é isso. Valeu e até quinta-feira, que aí eu trago as apostas de quinta e de sexta. Foi esse o vídeo, valeu e falou.